Fala pessoal, bem-vindos ao nosso curso de progressões. Aqui nós vamos falar de progressão aritmética e progressão geométrica. Nesse vídeo eu quero ser bem rápido. Eu quero explicar como que vai funcionar e depois introduzir as questões iniciais para a gente poder seguir o curso tranquilamente. Então vamos lá. Sobre as informações iniciais. Nosso material ele é apostilado. O link da apostila está na descrição deste vídeo e cada uma das outras aulas do nosso curso. Esse material ele vai ficar sempre inacabado, porque a minha ideia é terminar o curso. Depois, quando eu for resolvendo questões de várias bancas, vou montar uma lista de exercícios lá embaixo. Então, conforme eu for resolvendo questões de progressão ao longo do tempo, a minha apostila vai ficando mais completa. E essa apostila vai estar separada por questões de bancas. Então, toda vez que eu resolver uma questão do Sebrasp, por exemplo, de progressão, eu venho e acrescento ela lá embaixo com o link. Então, conforme o tempo for passando, esse material vai ficando mais rico. Então, conforme o tempo for passando e você precisar assistir aula disso, se você quiser vir no nosso material, provavelmente esse material vai estar mais completo do que quando você viu a primeira vez, tá bom? Então, segue essa dica aí. O nosso material ele não tem aquele rigor que deveria ter num livro, tá? Que minha ideia é ser bem objetivo mesmo para ir direto ao aprendizado. Então, intencionalmente, eu evitei certos formalismos. Então, vamos lá. Progressão aritmética é o primeiro conteúdo que a gente vai estudar. E isso aqui que eu vou falar, muito do que eu vou falar, na verdade, vai servir para as outras também, tá? Alguma coisa vai ser específica da progressão aritmética. Basicamente, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência de números que a cada valor, a cada posição dessa sequência, eu vou acrescentar o mesmo valor. Você vai ver isso aqui no exemplo que eu vou dar daqui a pouco, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai considerar é a posição de um termo. Cada elemento de uma sequência é denominado termo. Então, você vê uma sequência de números. Então, essa sequência aqui ela tem 4 termos. Cada termo ele é representado por esse AN, um Nzinho embaixo. O que é esse AN, professor? É a posição. Então, por exemplo, a sequência acima possui 4 termos, eu acabei de falar disso, tem o termo 3, 5, 7, 9. O seu primeiro termo é denominado de A1. Então, sempre que eu falar do A1, é o primeiro termo da sequência. Nesse caso aqui, o A1 é igual a 3. E quem é o segundo termo da nossa sequência? A gente vai chamar ele de termo A2. Quem é o A2? É o que ocupa a segunda posição. Nesse caso aqui, é o número 5. Assim, a letra N representa a posição do termo na sequência. Sempre que eu falar de AN, estou falando de um termo aí de alguma posição. Então, esse AN pode valer, sei lá, 50. Então, vai ser o A50, que é o termo 50 da sequência. E por aí vai. Lei de formação de uma sequência. Né? Aqui a gente vai tratar especificamente da progressão aritmética. Toda progressão aritmética, ou seja, uma PA, possui uma razão. O que é a razão dessa sequência? É o que eu falo lá na definição e vou explicar melhor agora. A razão de uma PA é o valor que deve ser acrescido para que o termo seguinte seja encontrado. Então vamos ver um exemplo aqui. Considere uma sequência de 5 termos, cujo primeiro termo seja 2 e a sua razão seja igual a 3. Então, o primeiro termo... A sequência vai ter 5 termos, então vai ter o termo A1, A2, A3, A4, A5. O primeiro termo eu disse que é o 2. Eu disse que a razão vai ser o 3. Então, sempre eu vou acrescentar 3 para entrar no próximo termo. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Essa é a razão. Então, falou de uma progressão aritmética, você tem que enxergar isso. Cada termo vai ter um mesmo número sendo acrescentado para você chegar no próximo. E para voltar, professor, no caso, você subtrai, né? Ou seja, se você vai avançando, aumentando 3, você pode ir retornando, diminuindo 3, certo? Aí eu faço aqui a explicaçãozinha básica, né? Ó, o que é o segundo termo? O segundo termo é o primeiro termo mais a razão. Ou seja, 2 é o primeiro termo, a razão é igual a 3, então 2 mais 3 é igual a 5. Aqui a gente tem mais exemplos, tá?
Observe que para encontrar a razão de uma PA, basta subtrair um elemento por seu antecessor. Então, olha só, você quer achar uma razão? Você olhou para aquela progressão prontinha. Como é que eu acho a razão dela? Você pode pegar qualquer termo e subtrair do seu anterior. Você vai encontrar a razão. Tá? Então, por exemplo, A2 menos A1, ou seja, o segundo termo menos o primeiro termo, vai ser 5 menos 2, naquele exemplo que a gente deu. 5 menos 2, 3. Ah, não, professor, não tem lá mostrando o primeiro e o segundo termo, mas tem o segundo e o terceiro. Tudo bem. Você pega o terceiro termo menos o segundo termo. 8 menos 5, 3 também. Qualquer termo você vai poder fazer isso. Pega um termo, subtrai do seu antecessor, a resposta tem que dar a nossa razão, tá certo? E a classificação de uma PA. A PA pode ser uma progressão crescente ou decrescente. Se os valores vão aumentando, então ela é crescente. Se ela está diminuindo, então ela é decrescente, certo? A razão, quando ela é um número positivo, ela vai crescer. Por exemplo, o exemplo que a gente deu, a razão era 3, é um número positivo. Então vai aumentando. No caso aqui abaixo que eu estou te dando, a razão é um número negativo, é menos 5. 20 menos 5, 15. 15 menos 5, 10. 10 menos 5, 5. 5 menos 5, 0. 0 menos 5, menos 5. Então ela é decrescente. Ela pode ser ou crescente ou decrescente. Bom, essa foi nossa primeira aula. A ideia era só apresentar o curso e dar esses conceitos iniciais. No livro didático você acharia exercícios dessas coisas, mas é coisa que não se cobra em concurso. Então eu vou direto para o que é cobrado. Aqui era só para introduzir você ao assunto, tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver conteúdo, exemplos e também depois eu vou publicar uma lista de exercícios para você praticar. Então até a próxima aula.